Tem uma mentira que contaram pra gente e muita enfermeira acreditou. Disseram que bastava se formar, que só o amor à profissão era suficiente. Mas a realidade bateu forte e machucou. Você trabalha 12 horas, 18 horas, se desdobra entre um plantão e outro e ainda assim parece que nunca é o bastante. Você se sente invisível e, pior, começa a acreditar que o problema é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é você. O problema é esse sistema que nos aprisiona na mediocridade, ou seja, ficar sempre na média. É essa cultura que desvaloriza quem mais salva vidas. É essa ideia de que enfermeiro tem que se contentar com pouco. E disso eu digo chega. Tem muita enfermeira inteligente, dedicada, talentosa, mas que continua presa num ciclo de exaustão e baixa valorização. Mas existe um novo caminho, um novo lugar. Uma das áreas da enfermagem onde o conhecimento é valorizado. Uma das áreas onde há muitas vagas, bons salários e respeito profissional. Essa área se chama enfermagem oncológica. E ela pode ser o seu próximo passo, o seu novo começo profissional. Você não precisa aceitar viver sem reconhecimento para sempre. Se você está cansada de trabalhar muito e ganhar pouco, se você sente que nasceu para mais, para fazer mais pelo próximo e para você, então essa é a sua hora. A Semana da Enfermagem Oncológica não é só um evento, é um movimento, um chamado, um grito de revolta e de recomeço para muitos profissionais. E juntas, nós iremos quebrar esse ciclo. Juntas, vamos dar um chega. Chega de viver de plantão em plantão como se fosse um castigo. Vem aí a Semana da Enfermagem Oncológica. Olá, ENFs! Sejam muito bem-vindos à Semana da Enfermagem Oncológica. Hoje será a primeira de 3 aulas onde você vai aprender sobre o mundo da enfermagem oncológica. Logo de cara, eu quero te falar uma coisa. Qualquer enfermeira pode conquistar um salário de 8, 10 até 12 mil reais na oncologia, mesmo começando do zero. E nessa aula você vai entender o caminho que centenas de enfermeiras percorreram para conseguir um salário desses. Eu vou te entregar um mapa, um caminho curto para você entrar na enfermagem oncológica e conquistar um salário maior dentro da enfermagem. Como iniciar na enfermagem oncológica e conquistar um salário até 3 vezes maior. Esse é um dos temas que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. E deixa eu te dizer uma coisa com toda a verdade. Será que realmente é possível ganhar um salário 3 vezes mais? Isso não é exagero, é a realidade de muitas alunas, inclusive minha realidade também, e eu vou provar isso para você nessa aula de hoje. Dezenas de enfermeiras comuns como você, que saíram de uma rotina exaustiva, hoje estão vivendo uma fase muito mais valorizada e reconhecida na profissão. Nessa aula eu vou te mostrar por que isso está acontecendo, por que a oncologia virou a área mais valorizada dentro da enfermagem atualmente e principalmente como você pode começar esse caminho, mesmo que esteja começando do zero. Então vamos lá, vocês estão prontos para iniciar a Semana da Enfermagem Oncológica. E é isso, pessoal, que vocês vão ter nessa primeira aula. Qual é o melhor caminho para você se tornar uma enfermeira oncológica? Quanto ganha realmente o enfermeiro oncológico? É possível esse salário? Eu vou te provar. É possível chegar no salário de 12 mil reais por mês? Onde o enfermeiro oncológico pode atuar? E como é a rotina de um enfermeiro oncológico? Eu sei que muitos de vocês querem saber se essa área é realmente para você. Então, aqui nessa Semana da Enfermagem Oncológica, você vai ter tomar consciência se é para você ou não seguir esse caminho da enfermagem oncológica. E mais do que isso, você vai sair daqui com um direcionamento claro do que fazer para aproveitar as oportunidades dessa área.
Eu vou te mostrar na prática como é a rotina de um enfermeiro oncológico e dar uma olhada aqui nos materiais para você entender mais ou menos um pouco do que vai acontecer na Semana da Enfermagem Oncológica. Uma aula de muito conteúdo. Então aqui a gente tem feridas neoplásicas, catéteres, PIC, tudo real aqui para você, bomba de infusão, só não a quimioterapia, mas a gente tem uma que está simulando aqui. Então é tudo isso que você vai ter acesso, além de muito mais conteúdo que vai te dar mais autoridade na sua profissão. Na aula 2, você vai aprender quais são os 5 passos para você se tornar uma enfermeira especialista em oncologia. Quais habilidades são essenciais para você se tornar referência? O que é preciso aprender para se tornar um enfermeiro especialista? Como se posicionar no mercado de trabalho? E eu vou te entregar esses 5 passos na nossa aula 2. Ou seja, pessoal, a Semana da Enfermagem Oncológica está imperdível as 3 aulas. Na aula 3, eu vou te dar o plano para você conseguir um emprego na área e triplicar o seu salário em até 6 meses, tá? Isso aqui é um desafio, nós temos um plano para você colocar em prática e é possível e diversas alunas já estão fazendo, além de todos os conteúdos que a gente vai abordar aqui, como vocês podem ver. A terceira aula, pessoal, é a aula mais importante. Quem aqui quer viver da enfermagem oncológica? Mas será que é possível triplicar o salário? Você vai saber aqui na Semana da Enfermagem Oncológica. Nós desenhamos um plano prático para você, do passo a passo que você precisa seguir para conquistar os benefícios que as nossas alunas já estão conquistando e para trilhar esse caminho. Tudo isso de forma direcionada, de forma facilitada e comigo como a sua mentora. Eu estou comprometida a dar o meu melhor aqui. E você está comprometida? Ou vai parar no meio do caminho como milhares de pessoas fazem todos os dias e não conquistam absolutamente nada? E talvez você aí ainda não me conheça e eu vou me apresentar para vocês. Muito prazer, eu sou a enfermeira Juliana Canavieira, eu sou mestre em Ciências da Saúde, sou especialista em Oncologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, sou coordenadora da pós-graduação de Enfermagem Oncológica do Instituto Enfensino, também faço parte do time de professores do Corém aqui de São Paulo, faço parte do grupo técnico de enfermagem oncológica também do Corém de São Paulo e para alguns, que já sabem, mas eu sou ex-paciente oncológica, passei por uma leucemia linfóide aguda, passei por muita quimioterapia, eu tive portocat, então eu trago para vocês aqui os 2 lados. Eu já fui paciente e hoje eu sou profissional, então eu sempre me preocupo em entregar os 2 cuidados para vocês, tanto da parte do paciente quanto da parte do profissional, e isso é um grande diferencial. Então sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da Semana da Enfermagem Oncológica, é um prazer ter você aqui. E uma dica, anote tudo, porque quanto mais você anota, mais você consegue absorver o seu conteúdo. Então vamos lá, pega papel e caneta e vamos para a nossa aula. Hoje vocês receberam no grupo do WhatsApp uma apostila que tem um conteúdo incrível. Tem também alguns exercícios e algumas questões para você treinar o seu conhecimento. Só que ele vem bloqueado com uma senha. Eu vou revelar essa senha durante o dia de hoje, em algum momento da nossa aula. Então fique esperta e anote essa senha para você ter acesso ao conteúdo que está dentro desse material. A gente coloca essa senha, pessoal, para valorizar você que está aqui assistindo todo o conteúdo da Semana da Enfermagem Oncológica e não só entrar, pegar a senha, abrir a apostila e não dar mais atenção. Não, a gente respeita você que está aqui se dedicando, estudando, anotando tudo que a gente está falando. E é por isso que daqui a pouco a gente vai liberar a senha para você ter acesso aos conteúdos dessa apostila. E para quem é esse evento, a Semana da Enfermagem Oncológica? É importante você saber se essas aulas são para você. Se você se encaixa em alguma dessas opções que eu vou trazer aqui para você. Enfermeiras que desejam mais reconhecimento, enfermeiras que buscam uma nova área de atuação, enfermeiras que estejam insatisfeitas com o seu salário. Se você se encaixa em uma dessas áreas,
Em um desses quesitos, a Semana da Enfermagem Oncológica é para você. Não importa se você tem 40, 50 anos, se você é enfermeira e ainda não atua na área, ou se você já tem outras especializações que nunca usou, a Semana da Enfermagem Oncológica é para você. A enfermagem oncológica é a melhor opção para quem ainda não atua na enfermagem. Recém-formados já entram com o pé direito e conseguem empregos muito mais rápido do que outros profissionais que fazem sempre a mesma especialização. Se você é formado e está estagnado na sua carreira, essa semana é para você. Se você ganha pouco, se você se sente desvalorizado, essas aulas são para você, que sonha ser uma enfermeira ou um enfermeiro valorizado, reconhecido pela profissão, que está cansada de ser apenas só mais uma enfermeira no plantão, que só reclama da enfermagem. Se você está cansada, frustrada, a Semana da Enfermagem Oncológica é para você. Eu já passei por essa situação, pessoal. Às vezes vocês me olham aqui e pensam que é algo que vocês nunca vão conseguir conquistar, que às vezes é algo inatingível, mas eu falo aqui para vocês que não é. Tá? Eu também já estive nessa situação, eu vim da região norte aqui do Brasil, né? Eu sou de São Luís, também já passei por baixos salários, tinha que trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo, mas a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi de iniciar a especialização em oncologia e entrar nessa área, que eu não me arrependo e eu me sinto muito valorizada e muito feliz por estar trocando essas experiências aqui com você. E essa não é só a minha realidade, é a realidade de muitos enfermeiros e enfermeiras por todo o Brasil e por todo o mundo que trabalham na oncologia. E talvez você esteja aqui hoje frustrada, cansada, sem tempo para você ou para sua família porque está trabalhando em 2, 3 empregos. Talvez você esteja ralando nos plantões, fazendo um monte de coisa, mas com a sensação de que nada é o bastante. E o pior de tudo, trabalhar muito e não ser reconhecida. Fazer de tudo e mesmo assim o salário mal dá para fechar o mês. E você olha para o lado e pensa, onde eu fiquei para trás? Em que momento eu errei? Será que eu errei de ter escolhido a enfermagem? E você não errou. Se você fez a enfermagem, é por um propósito. Pessoal, eu fiz uma pesquisa com mais de 5.000 enfermeiros e isso aqui, me chocou. 54% dos enfermeiros responderam que ganham entre R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. 28% ganha entre R$ 2.500 e R$ 4.000 por mês. Então, essa é a realidade de muitas enfermeiras. Isso me deixa muito triste. Eu sei como a sua realidade está difícil, que é difícil. Quando eu comecei, eu também ganhava pouco, ganhava R$ 1.900 por mês e daqui a pouco eu vou mostrar quanto eu ganho hoje para você ver como é possível melhorar a sua condição financeira dentro da oncologia. Eu também já estive nessa situação aqui, ganhava pouco, mas eu não desisti e nem fiquei falando mal da enfermagem. Eu fui resolver essa situação. Então hoje nós vamos dar um basta nisso aqui. Nós vamos dar um basta e tomar uma decisão de realmente mudar as nossas vidas e a nossa carreira. Chega de achar que é normal ralar o mês inteiro e ganhar só R$ 3.000. A minha missão é mudar isso aqui, pessoal. A minha missão é mudar isso aqui. A minha missão é fazer com que nenhuma enfermeira ganhe menos do que R$ 6.000 por mês. E o conteúdo que eu vou te entregar nesses 3 dias tem o poder de transformar para sempre o seu futuro financeiro. Então me acompanha. Nesse momento, enfermeiras comuns que estavam desmotivadas, perdidas, estão migrando para a oncologia. Os enfermeiros oncológicos estão sendo disputados pelos melhores hospitais e clínicas. E a maioria das pessoas nem faz ideia do tamanho dessa grande oportunidade. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para você como iniciar na enfermagem oncológica e, além disso, como conquistar um salário até 3 vezes maior do que o que você ganha hoje. Esse é o tema da aula de hoje, mas antes
da gente falar sobre isso, como iniciar, eu quero te mostrar por que a área da enfermagem oncológica é a área mais bem paga da enfermagem atualmente. Existe, pessoal, uma grande diferença entre enfermeiros gerais e enfermeiros e especialistas em oncologia. A maioria de vocês está aqui na enfermagem generalista ou tem uma especialização, mas é uma especialização que muitos profissionais fazem a mesma e acabam concorrendo com as mesmas vagas. UTI, urgência e emergência, clínica médica, entre outras especializações, tem muitos profissionais que já saem da graduação e vão fazer as mesmas especializações de sempre. Pessoal, essa realidade acabou. Hoje, a enfermagem geral está saturada e algumas especialidades também, por vários motivos. São milhares de enfermeiros competindo por pouco espaço e, por isso, muitas vezes não conseguem uma oportunidade de trabalho no mercado. Então, chega de ficar correndo atrás dessas vagas. É um lugar que tem o salário baixo, é um lugar que as enfermeiras não são reconhecidas, não são valorizadas. Chega, pessoal. É um lugar que tem pouquíssimas oportunidades, por isso que está aqui vermelho. Tá? Quem conhece enfermeiros que está aqui? Que às vezes não tem especialização ou tem especialização e mesmo assim não tem uma boa oportunidade. Agora, eu quero te mostrar por que a enfermagem oncológica é uma área que paga um dos melhores salários na enfermagem atualmente. Esses 3 motivos vão mostrar para você, e aqui tem fotos e provas, para você verificar por que a enfermagem oncológica é uma das áreas que paga até 3 vezes mais para o enfermeiro com especialização. E isso é um fato. Não existe outra área na enfermagem que paga um salário melhor do que a enfermagem oncológica. E você quer saber por quê? Vem aqui que eu vou te mostrar os 3 principais motivos. O primeiro deles, pessoal, é que, infelizmente, o aumento do número de casos de câncer vai aumentar ainda mais. É uma triste realidade, mas é um fato. E com o número de casos de câncer aumentando, não tem profissionais especialistas o suficiente para dar conta dessa demanda. Então, os hospitais, quando eu falo que eles estão desesperados, é porque estão. Não é só uma fala minha, mas de vários colegas que eu convivo da oncologia, trazem a mesma fala. Não tem profissionais. Especialistas em oncologia não tem profissionais. Por isso que eles contratam enfermeiros que ainda estão cursando a especialização. Por causa disso aqui, a demanda está muito alta. A incidência do câncer dobrou nos últimos 15 anos. São mais de 704 mil novos casos por ano, segundo o INCA. E o câncer vai ser a doença que mais cresce no Brasil. Isso significa mais pacientes, mais demanda e mais necessidade de enfermeiros oncológicos. Então aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas incidências como o INCA, CNN, Estadão, morte por câncer no Brasil aumentam 31% na última década. Isso daqui são casos alarmantes e que é uma realidade hoje. Então, a gente precisa entender para conseguir intervir, que é formando enfermeiros e especialistas para atender com qualidade essa demanda. O segundo motivo, que é um dos principais também por conta do primeiro motivo, é a ampliação dos hospitais e clínicas oncológicas. Pessoal, quem aí conhece, na sua cidade, no seu estado, novas clínicas abrindo de oncologia, novos leitos oncológicos abrindo, hospitais que não eram oncológicos, hoje estão abrindo leitos oncológicos. Várias alunas trazem para mim, professora, abriu um hospital novo. Professora, abriu 2 clínicas aqui perto da minha casa. Professor, por que isso? Porque existe uma demanda, que é a dos pacientes, e os hospitais têm que ampliar os seus leitos para atender essa demanda. Mas para isso eu preciso de profissionais para atender esses pacientes. E aí é uma realidade hoje a ampliação dos leitos e clínicas hospitalares. E aqui eu trago algumas reportagens para vocês, que vai aparecer aí na tela. Redditor investe 1 bilhão em oncologia. DASA e Hospital 9 de Julho ampliam a atuação oncológica em São Paulo.
Serviço de Oncologia do Hospital Regional do Sertão vai beneficiar uma população de 20 municípios cearenses. Unimed Campinas terá um núcleo de oncologia com investimento de 200 milhões. Hospital Help investe 24 milhões em um centro oncológico. Pessoal, isso daqui está acontecendo agora. Quantas enfermeiras chegam para mim e falam assim, Ju, quando que eu consigo a minha pós? Porque já tem hospital abrindo aqui perto da minha casa, eu preciso logo conseguir esse diploma para já começar a trabalhar. Então, pessoal, você tem que agir antes. Não é apareceu a vaga aí que você vai pensar em fazer a pós? Já vai ter muita gente na sua frente. Você tem que agir antes. Você tem que começar a pós hoje, tá bom? Os hospitais e clínicas estão desesperados atrás de enfermeiros oncológicos. Por que, professora, que eu não posso ser um enfermeiro geral e entrar aqui, por exemplo, na Unimed ou na Rede Dó? Porque tem atribuição, pessoal, que é exclusiva de enfermeiro oncológico. Tem que saber cuidados específicos que você não aprende na graduação, que você não aprende como enfermeiro geral, só quando você cursa uma especialização em oncologia. E é por isso, pessoal, que na aula de hoje você vai aprender como é a rotina do enfermeiro oncológico, como é uma bolsa de quimioterapia, a bomba de infusão, qual catéter que o paciente está utilizando, nos próximos dias, nas próximas aulas, o que é uma ferida neoplásica, quais curativos são necessários, como que eu amenizo a dor desse paciente com essa lesão. Então, tudo isso eu estou trazendo para você entender qual é a rotina e a vivência do enfermeiro oncológico, para saber se realmente essa área é para você, tá bom? Então, vamos lá, fiquem até o final para você ter acesso a todo esse conteúdo. O terceiro motivo é os hospitais estão desesperados por enfermeiros e técnicos de enfermagem oncológicos ou que saibam atuar na oncologia. Tem milhares de vagas abertas hoje que não são preenchidas, que ficam abertas meses, porque não tem profissionais capacitados. Às vezes, eles têm até a especialização, olhem isso. Só que quando o profissional vai fazer a entrevista, ele não tem preparo, ele não sabe se posicionar, o currículo dele está ruim, e aí não contrata. Então é o que eu falo para vocês, não é só a pós em si, é todo o conjunto que forma o profissional, tá bom? Se fosse assim, todo mundo que tinha pós-graduação ia estar trabalhando, e não é essa a realidade. É uma das áreas que mais tem vagas abertas. Dentro da nossa pós-graduação tem uma alerta de vagas onde eu estou todos os dias ali mandando no grupo ou na plataforma do aluno as vagas que estão sendo abertas em todo o Brasil. E os alunos recebem isso em primeira mão para eles se candidatarem o mais rápido possível e sair na frente de muitos concorrentes. Que é o caso de uma das nossas alunas da pós-graduação. Eu estou todos os dias lá colocando no grupo vagas novas e ela se candidatou para as vagas. Personalizou o currículo, se preparou, estudou, se candidatou para as vagas. E aí ela chegou na nossa equipe e pediu uma declaração. Preciso da declaração que eu estou cursando após, porque eu já vou começar a trabalhar segunda-feira. Ela pediu essa declaração para a gente na sexta-feira de tarde e a gente correu para providenciar essa declaração para ela conseguir trabalhar na segunda. E ela começou após tem 2 meses. Então, pessoal, isso muda vidas, tá? Muda realidades. Em 12 anos atuando na oncologia, eu nunca vi tanta vaga aberta como eu vejo hoje. Quem me acompanha nas redes sociais, se você ainda não me acompanha, me segue, que eu tô todos os dias postando vagas que abrem, tá bom? Milhares de vagas e pouquíssimos candidatos. Como é o caso desses aqui que eu trouxe para vocês, tá? Inclusive, aqui, tem um enfermeiro, IBCC Oncologia, enfermeiro júnior, tá aqui, aberta, pessoal, há 20 horas, vai aparecer aí na tela para vocês, 20 horas e 0 candidaturas. Só um adendo, enfermeiro júnior é enfermeiro sem experiência. Ele pode até ter especialização ou estar cursando após, mas é um enfermeiro sem experiência e teve aqui, 0 candidaturas. Você que está em casa poderia ser um desses candidatos e estava lá dentro hoje trabalhando no IBCC
que é uma instituição de referência aqui em São Paulo. E é em diversas unidades, aqui nós temos Unimed Brasil, Bradesco Seguros, Pronto Saúde, IBCC, Einstein, todos com vagas abertas, pessoal. Recife, Campinas, Minas, Fortaleza, São Luís, todos os dias abrem vagas para enfermeiro oncológico. Recapitulando os 3 motivos da enfermagem oncológica ser uma das áreas mais bem pagas, primeiro, o aumento do número de casos de câncer, que infelizmente é uma realidade. A ampliação dos leitos de hospitais e clínicas oncológicas, como eu falei para vocês, sempre está abrindo uma clínica próximo da sua casa ou você sabe que abriu uma próxima. Então, pessoal, vocês têm que agir antes. Não é depois que abriu a clínica que você vai fazer após, tá? Vê construindo ali, ampliando os leitos de hospital, você já tem que iniciar após para quando abrir, você já colocar lá o seu currículo. Combinado? Terceiro, muitas vagas e poucas candidaturas. Então, esse daqui são os 3 motivos. E tudo eu trago com provas para vocês. Isso aqui é tudo print de telas, de reportagens. Vocês podem pesquisar também. E eu imagino que vocês estejam doidos para saber qual a média salarial, professora? Realmente vale a pena? E eu posso afirmar que você não vai encontrar nenhuma outra área na enfermagem que pague salários maiores que o da oncologia. Quanto ganha o enfermeiro oncológico? Eu trouxe aqui uma média, tá? Uma média do Brasil. Às vezes você pode falar, mas na minha cidade não é assim. Pessoal, isso aqui é uma média, é uma fonte que a gente retirou do LinkedIn, tá? O salário é alto por causa de falta de profissionais qualificados para atuar na área. Então, vamos lá. Um salário de um enfermeiro oncológico iniciante fica em torno de R$ 6.250. Tá bom ou não tá para começar? Para mim estava ótimo quando eu comecei, né? Um salário médio, que a grande maioria ganha aí hoje em dia, é R$ 7.280, tá? Isso aqui é uma média. E isso aqui pode estar disponível para você. Basta você tomar a decisão certa. Eu sei que talvez você pense, eu já tenho muitos anos de formada, eu já fiz pós em outra especialidade, na minha cidade não tem tanta vaga assim. Mas eu te pergunto, e se você ganhasse hoje 6 ou 7 mil reais? Mesmo que você não alcance os 12 mil, esse salário tá bom para você? Já daria uma virada na sua vida, né? Porque na pesquisa que a gente fez com os alunos que se inscreveram aqui na semana, o salário de 54% é de R$ 1.000 a R$ 2.000. Tá? Então, isso daqui já mudaria a vida da sua família e a sua vida também. E o salário de um enfermeiro expert ou de um enfermeiro referência em oncologia está nessa faixa aqui, pessoal, em torno de R$ 12.000 por mês. E aí você pode estar falando assim, não é verdade isso, professora, eu não vejo esses salários. Onde a senhora está encontrando esses salários? Trouxe aqui para vocês, de agora, concurso público 1 de 2025, vai estar aí na tela para vocês. Quem quiser baixar, está disponível no Google. O edital está aberto, aqui, Grupo Hospitalar Conceição do SUS, pelo SUS, tá, pessoal? Tá aqui, enfermeiro, oncologia, hematologia, carga horária, 180 horas. 180 horas, façam os cálculos aí. 30 horas semanais, R$ 9.723,60. Tá aqui. Vou deixar aí na tela mais uns minutinhos para vocês. Podem baixar esse edital para vocês verificarem a realidade de um enfermeiro oncológico. E olhem aqui, pessoal, aqui como curiosidade. Logo abaixo, tem salários de engenheiros, engenheiro ambiental, civil, elétrico. Está próximo do salário do enfermeiro, o salário dos engenheiros. Está 11 mil. 9.723 para começar na enfermagem oncológica. Porque geralmente, pessoal, concurso público, ou quando você entra no setor, com o passar dos anos vai aumentando o seu salário, vai tendo reajuste. Então, isso daqui, daqui uns anos você está ganhando muito mais de 12 mil reais, que é o que acontece comigo hoje, tá? E agora eu vou trazer para vocês, para quem duvidou, eu acho que é mentira, não acontece, isso não é real. Eu trouxe o meu olerite para vocês. Não ia trazer, mas eu trago para mostrar
que é possível ter um salário desses, tá bom? Então, esse daqui é o meu Olerite atuando hoje. O total de vencimentos, 14.551 e com os descontos, 12.049,61 centavos. Tá bom ou não tá para vocês trabalhando 6 horas por dia de segunda a sexta, não trabalhando sábado e domingo? Trabalho na vigilância em saúde, mas tenho atuação também na oncologia, com pacientes oncológicos, fazendo acompanhamento epidemiológico desses pacientes. Então, essa é a realidade. Está aqui, pessoal, ó, a cópia do meu contra-cheque para vocês. Só que eu tive uma jornada para chegar até aqui, para chegar nesse salário. Nem sempre foi assim. Eu não comecei do dia para a noite assim. Às vezes, quem consegue passar nesse concurso, consegue do dia para a noite, né? Mas eu tive uma jornada para entrar até aqui. E é a mesma jornada que eu ensino para os meus alunos, como é o caso da Loiane, da minha aluna. Ela também seguiu essa jornada, começou ganhando pouco ali. Hoje em dia ela trabalha em uma das maiores instituições que tem no Brasil, que são referências em oncologia. E ela está super grata e vai deixar um depoimento aqui, contando um pouquinho como foi a experiência dela. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Eu tô respondendo cada exercício que... Sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, não é possível que eu tô tão boa assistindo uma semana de vídeo. Eu quero ver se eu vou conseguir resolver as questões de residência. Eu não soube responder. É claro que às vezes eu errava, né? Sim. Mas só de entender o que tá rolando e saber aonde foi que eu errei, cara, isso já é muito bom. Nossa, eu tô muito feliz, tô muito reto. Nossa, é tão bom estudar. Sério, antes eu sentava assim pra estudar oncologia da pós-graduação, eu falei, cara, eu sou tão burra, não é possível. Hoje eu sento, eu falei, caramba, eu já fico motivado, sabe? Saber que eu tô entendendo alguma coisa. Sim, sim. E nada mais gratificante do que a gente ter esse conhecimento, Loiane, nada. Nada. Nossa. Viu como tu já conseguiu botar isso na tua assistência? Né? Mesmo não sendo hospitalar, tu imagine hospitalar. Não é? Entendeu? Que coisa que... Nossa, vai ser muito bom. Tô tão animadinha. Mas, pessoal, nem sempre foi assim. Como eu falei para vocês, eu tive câncer, uma leucemia linfóide aguda aos 16 anos. Trouxe aqui algumas fotinhas para vocês. Essa daqui eu tinha acabado de sair do hospital, estava um pouco carequinha. Essa daqui eu tinha feito químio. Essa daqui eu estava mais escurinha por conta das sessões de químio. Não cheguei a fazer rádio. Estava com uma peruquinha. Então, assim, eu já passei por muita coisa também. E por conta dessa minha experiência de paciente a profissional da oncologia, a profissional do câncer, eu escrevi um capítulo de um livro, que é o Heróis da Saúde, onde eu conto essa minha história de como foi ser paciente e depois ser profissional da oncologia, que eu trago sempre para os meus alunos, para os meus familiares. É o meu propósito, é fazer com que vocês sejam enfermeiros, enfermeiros referências em oncologia, porque na ponta vai ter um paciente que está precisando que você atenda ele com qualidade, com excelência, tá? E aí eu fui me qualificando ao longo da minha jornada. Muita enfermeira para na graduação, mas eu não quis fazer isso, não quis ficar só reclamando da enfermagem. O que eu pensei? Meus pais já pagaram 4 anos de graduação, foi mais de 30 mil reais investidos, eu não vou rasgar esse diploma, não vou rasgar dinheiro. Vai ter que dar certo a enfermagem e eu seguir a oncologia. E o erro muito comum das enfermeiras é estagnar na qualificação ou fazer a mesma especialização que todo mundo faz assim que se forma. Enfermeiras que têm 40, 50 anos pensam que não podem mais conquistar isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas isso é um erro. Pode conquistar, sim, a sua estabilidade financeira. Outro erro é achar que investir em qualificação é um custo. Não é um custo, pessoal, é um investimento. Quantas vezes eu investi em conhecimento e estou aqui trazendo isso para vocês hoje e eu precisei utilizar? Quando você investe em conhecimento, nunca é desperdício de dinheiro. Sempre vai abrir as suas portas, tá bom? E aí foi uma evolução. Ganhei 1.900, 4.000, 6.000, até 8.000, até chegar em 12.000. Então passei por algumas instituições, graças a estudo, reconhecimento, sem indicação, tá? Conquistei vagas em hospitais de referência no Brasil,
e no mundo. Trabalho hoje, sou concursada, dou palestra para os meus alunos, dou treinamento em diversos estados, eu sou convidada para estar lá, falando sobre quimioterapia. Então isso foi uma jornada. Eu não comecei quando eu me formei em 2012 e já conquistei os 12 mil, não. É uma construção. Só que quanto antes você inicia essa construção, mais rápido você chega. Então você precisa tomar uma decisão hoje, tá? E eu tenho dezenas de exemplos de alunos meus que também conseguiram essa evolução. Dezenas, pessoal. Então você também pode conseguir. Só basta uma coisa, decisão. E eu tenho uma coisa para falar. Não é porque eu sou a mais inteligente da sala. Eu não fui a mais inteligente da sala. Eu não fui a mais esforçada da sala. A mais proativa. Não, eu sou uma enfermeira normal, comum, como você está vendo aqui. Mas eu fiz uma coisa diferente de outros. Eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de falar, eu não vou ficar reclamando da enfermagem. Chega. Hashtag chega. E essa minha decisão eu não me arrependo até hoje, tá? Foi uma longa jornada para chegar até aqui. Então, aqui eu trouxe o contra-cheque de outra instituição, de onde eu trabalhei. Eu ganhava R$8.000, hoje eu ganho 12. Então, foi uma evolução. E hoje, graças a essa evolução, reconhecimento, posicionamento profissional, hoje eu sou uma das professoras do Corém de São Paulo que fala sobre oncologia, navegação de pacientes, cuidados paliativos. Faço parte do conselho técnico, do comitê técnico do Corém de São Paulo. Sou empresária, dona do Instituto Enfensino, que traz todo esse conteúdo para vocês. E hoje, uma das conquistas desse ano de 2025 é o podcast Geração Enf, onde eu já trouxe diversos convidados para estarem presentes e contribuir com a enfermagem. Temos o Rodolfo, o Silas, o Sérgio, um dos nossos convidados foi o presidente do Corém de São Paulo. Então, olha como essa jornada, desde aquela menina com 16 anos que teve câncer, hoje a gente está aqui no Geração Enf trocando figurinhas, trocando experiência. E você também pode, quem sabe um dia você está aqui, você é convidado, vai ser convidado para estar aqui no Geração Enf, tá? Então não pense que isso é um sonho impossível, é possível, tá? Eu sou uma pessoa normal como você que está aí me assistindo, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas professora, eu gostei de tudo que você está falando, mas será que a oncologia é para mim? Essa dúvida é muito comum. Muitas das minhas alunas, quando começaram, eles tinham esse medo, elas chegaram a falar comigo sobre essa dúvida. Elas achavam que não iam conseguir lidar com pacientes oncológicos, mas hoje elas levam isso de letra, inclusive adoram, são oncolovers. Hoje elas estão atuando, sendo valorizadas, participando de congresso, eu encontro algumas em congressos aqui em São Paulo, elas me abraçam, agradecem. Então é essa transformação que eu quero trazer para a sua vida. Mas para ficar mais claro ainda, deixa eu te mostrar como é a rotina de um enfermeiro oncológico, tá? Mostrar para você como ele atua nessa área, qual é o passo a passo que ele faz, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, bora lá, vem me acompanhar nessa prática. Enf, agora você vai aprender qual a rotina do enfermeiro oncológico, qual o papel assistencial do enfermeiro na oncologia, as principais atribuições. E para isso, nós montamos um cenário completo para você, com bomba de infusão, quimioterapia, avental e tudo mais, contando inclusive com catéteres, PIC, Portocat, algumas feridas neoplásicas. Tudo isso você vai aprender aqui na Semana da Enfermagem Oncológica. Então, quando o paciente inicia o tratamento dele na oncologia, ele é diagnosticado com câncer e vai iniciar a quimioterapia, o médico oncologista vai prescrever o protocolo que ele vai seguir de quimioterapia ou de quimioterapia associado com radioterapia ou imunoterapia, ele vai entrar no salão de quimio. Então, vamos simular que o paciente chegou em um salão de quimioterapia para fazer a sua primeira sessão de quimio, certo? Qual o papel do enfermeiro nesse momento, professora? Você vai receber o paciente,
o técnico de enfermagem ou até mesmo o enfermeiro vai verificar o peso desse paciente, a altura, verificar se ele está apresentando algum tipo de febre, alteração de temperatura, alteração respiratória e vai questionar se ele tem alguma ansiedade em relação a esse tratamento. Então, o papel do enfermeiro nesse primeiro momento é a consulta de enfermagem. Sabe, você que é enfermeiro, que atua em qualquer lugar, você sabe que existe a consulta da enfermagem, a evolução de enfermagem. E é isso que você vai fazer também com o paciente oncológico, da mesma forma. Com alguns pontos principais. Verificar se ele está apresentando febre, porque nesse caso o enfermeiro precisa sinalizar o médico que ele está apresentando essa febre para verificar se ele vai seguir ou não com o protocolo de químio. Você vai pesar o paciente, ver a altura dele para fazer o cálculo dessa medicação aqui, né? Porque essa bolsa ela é feita com base no peso e na altura do paciente, assim como muitas medicações que a gente faz no dia a dia na enfermagem e na medicina normalmente. Quando você recebe esse paciente, você vai questionar se ele tem alguma dúvida e vai esclarecer dúvidas em relação ao tratamento. Qual o protocolo que ele vai seguir, quantos dias ele vai fazer, mas tudo isso vai estar no sistema operacional da sua instituição. Professora, quem vai definir os dias de químio que o paciente vai fazer? O médico oncologista. Então, você, como enfermeiro, só precisa repassar essas informações para o paciente e para o familiar que está acompanhando ele ali, certo? Pesou, mediu, verificou pressão, verificou temperatura, esclareceu as dúvidas, acalmou o paciente e falou também de possíveis reações que essa quimioterapia pode causar, o paciente está liberado para ir para o salão de quimioterapia e iniciar a sua primeira sessão de químio, certo? E aqui nós simulamos o salão de quimioterapia do ENF-Ensino. Assim que o paciente passar pela consulta de enfermagem, pelo técnico de enfermagem, ele vai ser direcionado para uma cadeira, para uma poltrona. E geralmente esses salões, eles ficam acompanhados do acompanhante, de algum familiar, de algum colega, ou eles podem ir sozinhos, tá? Isso vai depender da instituição que você está atuando. Esses salões de quimioterapia, eles são decorados de acordo com cada instituição também. Mas é um momento de troca até entre os próprios pacientes ali, é algo que a gente consegue fazer, apesar de ser um momento difícil para o paciente, trazer ali um conforto e algo mais descontraído ali para ele. Depois que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem direcionar o paciente para a poltrona que ele vai seguir nesse dia de químio, vai chegar a hora de verificar qual tipo de catéter que esse paciente vai fazer a quimioterapia. Quais são os catéteres que o paciente pode iniciar, pode fazer a químio? Pessoal, pode fazer químio pelo periférico, mas tem alguns pontos aí. O paciente já pode ter passado o Portocat anteriormente, ou ele pode estar com catéter PICC. Esse catéter PICC que a gente costuma ver em vários locais aí, vários setores do hospital, da enfermagem, o PICC também é permitido infusão de quimioterapia. Por que eu falei um adendo em relação ao periférico? Porque, pessoal, várias instituições têm o seu protocolo. Alguns tipos de quimioterapia não se recomenda fazer na via periférica. Porém, se o paciente precisa iniciar com urgência essa quimioterapia e não deu tempo hábil de passar um Portocat ou de passar um PICC, a gente vai iniciar mesmo pelo periférico, tá bom? É só ter uma atenção mais redobrada, principalmente quando ocorrer químio vesicante e irritante. Calma, que isso está tudo explicado na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica para você. O nosso paciente de hoje, nosso paciente modelo, ele já passou o Portocat no centro cirúrgico. Ele passou na data de ontem o Portocat, tá? No nosso caso clínico aqui. E aí eu estou mostrando aqui para vocês, ó, o nosso Portocat, tá? Ele fica embaixo da pele, na região aqui do tórax do paciente,
embaixo da pellet, esse dispositivo que é tão amado e tão querido pelos pacientes oncológicos por ser algo de mais fácil acesso, evita múltiplas punções no paciente e ele está aqui puncionado para você já. Na nossa pós de quimioterapia, você vai aprender toda a técnica de punção desse catéter. Quais são essas agulhas que puncionam esse catéter para fazer e iniciar a administração da quimioterapia no paciente. Pessoal, fez a punção, nós temos aqui a bomba de infusão. A grande maioria das quimioterapias, elas utilizam bomba de infusão. Por quê? Porque ela já vem descrito o tempo de infusão dessa quimio, dessa droga, certo? Vou mostrar para vocês aqui na prática uma bolsa de infusão. Essa daqui, pessoal, é uma bolsa de quimioterapia de doxorubicina, uma bolsa fake de doxorubicina, que é a famosa quimio vermelha para câncer de mama. Então, quando você receber essa bolsa pronta da farmácia para administrar no seu paciente, ela já vem descrita a via de administração, já vem descrita o tempo de infusão. Então, aqui, 5 minutos. Tá? Esse caso aqui não vai correr em bomba de infusão, ela vai correr aberta, tá? Ou em 5 minutos. A manipulação, a data que foi manipulada e o tempo de validade dessa bolsa, certo? Tudo isso vem descrito aqui. Além, lógico, da segurança do paciente, que é o quê? Nome do paciente, data de nascimento, o número do prontuário ou o leito, né, se for o caso, se o paciente estiver em unidade de internação. E aí você vai receber essa bolsa de quimioterapia com todas essas informações. Essa daqui do Enfincino, ela vem até aqui, atenção, medicamento vesicante, porque a doxorubicina é uma quimio vesicante, tá? Então, ela já vem toda facilitada, basta o enfermeiro ler, verificar o tempo de infusão e seguir com a instalação dessa bolsa na bomba, certo? Quem prepara essa bolsa, professora? Pessoal, o farmacêutico. O Conselho Federal de Farmácia estabeleceu que somente farmacêuticos especializados em oncologia podem fazer a manipulação da bolsa de quimioterapia, ou seja, a preparação da bolsa. Então, em relação a isso, você não precisa se preocupar, porque a farmácia ou a instituição que o hospital contratou já vai trazer essa bolsa prontinha para o enfermeiro administrar, certo? Agora, nós vamos administrar a bolsa de quimioterapia no nosso paciente. Mas antes, para isso, você precisa saber quais são os EPIs que o enfermeiro precisa utilizar para fazer a administração dessa quimio. Um deles, pessoal, é o avental. Tá? Esse avental não é aquele mesmo avental que a gente utilizou muito no COVID ou quando o paciente está em isolamento, né, com alguma bactéria multiresistente. É um avental específico para quimioterapia, um avental de manga longa e permeável, certo? Além dos outros EPIs que o enfermeiro precisa ter conhecimento para fazer a administração dessa quimioterapia. Então, pessoal, para fazer a administração dessa quimioterapia, você já checou todas as informações necessárias, colocou a bolsa na bomba de infusão, você precisa aprender a manipular a bomba de infusão, entender se essa quimioterapia ela é vesicante, se ela é irritante, se ela é ciclocelular específica ou não específica, qual a ordem de infusão dessa quimioterapia, porque geralmente os pacientes eles fazem protocolos com mais de uma bolsa de químio, com mais de uma droga. Então, se chegar 3 medicações para você, qual vai correr primeiro? Na oncologia tem esse detalhe. Você tem que aprender qual a ordem de infusão dessa medicação. E tudo isso a gente trouxe de forma facilitada para vocês na nossa pós-graduação. Mas vamos voltar aqui para fazer a administração dessa bolsa de quimioterapia. Então, quando chegar o momento de você realmente instalar essa bolsa no paciente, você precisa estar ciente dos possíveis efeitos colaterais que essa medicação, essa droga, né, essa química pode causar no paciente. Você deve ficar de olho, atenta a qualquer reação adversa que essa medicação pode causar.
Mas fiquem tranquilos, a gente explica tudo isso de forma facilitada. Quais são os efeitos colaterais da quimioterapia? Quais são as ordens de infusão? Os EPIs necessários para fazer a administração dessa medicação? Qual o passo a passo que o enfermeiro precisa seguir para fazer a consulta de enfermagem? Quais exames laboratoriais o enfermeiro deve avaliar? Como ele deve avaliar? O que ele deve comunicar ao médico de alteração? Tudo isso a gente traz na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica para vocês. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês outros tipos de bombas de infusão que tem disponível na oncologia. E é muito interessante você conhecer. Trouxe aqui para vocês, ó, não sei se vocês já tiveram essa vivência. Isso daqui, pessoal, é uma bomba de quimioterapia, uma bolsa de quimioterapia domiciliar, tá? O paciente vai para casa com essa bomba. Vocês estão verificando, ela não tem nenhum tipo de equipamento eletrônico. Ela corre de acordo com a vazão que vem especificada aqui no seu extensor. No caso, essa bomba aqui, ela corre a 2 ml hora. E na nossa pós-graduação, a gente ensina como instalar essa bolsa de quimioterapia, quais cuidados o enfermeiro deve orientar para o paciente para ele ter em casa com essa bomba de infusão, tá? Nós temos outro modelo aqui, ó. Esse outro modelo ele é de outra marca, mas também é uma bomba de infusão elastomérica, só que um pouco maior, cabe um volume maior nessa bomba e a vazão dela também é diferente dessa bolsa, é 3 ml hora, essa daqui é 2 ml hora. E pessoal, eu faço questão de trazer esses equipamentos para vocês, para os meus alunos, tanto de forma presencial quanto online, porque é interessante você ter acesso a essas tecnologias, conseguir olhar mesmo como que funciona cada bolsa de infusão. Quando eu iniciei na oncologia, eu não tive acesso a esses dispositivos. Então, eu faço questão de adquirir, entrar em contato com os laboratórios, com as indústrias, para conseguir trazer isso aqui para vocês. Inclusive, eu trouxe de 2 marcas diferentes para, de repente, na sua instituição é de um tipo, ou na outra instituição é de outro. Então, eu faço questão de sempre trazer o que é de mais moderno e de mais novo para vocês, meus alunos, tá? Pessoal, e uma curiosidade também, olha que legal, vem com uma pochete. Essa pochete, pessoal, é para colocar a bolsa, a bombinha de químio, e o paciente colocar aqui na cintura, ó, e ir para casa. Então, facilita muito mais para o paciente e ele tem muito mais mobilidade quando ele coloca essa pochete. Essa bomba aqui já não veio com a pochete, essa veio. Então, por isso que é legal a gente conhecer os materiais que tem disponíveis na oncologia. E cada dia é uma nova tecnologia, um novo material, e é importante você estar por dentro e atualizado de tudo isso. E depois que o paciente faz a bolsa de quimioterapia, ela também precisa ser desprezada no local adequado para não contaminar o ambiente. E aí nós temos uma caixinha um pouco diferente do que a gente está acostumado aí na enfermagem. Geralmente vocês conhecem essa caixinha aqui, pérfuro cortante, amarela. Para a quimioterapia é a caixa laranja de resíduos químicos. Então, todo esse diferencial da oncologia é o que torna ela uma especialidade única e que te diferencia como enfermeiro. Eu estou trazendo tudo isso aqui para você verificar se a área da oncologia é para você ou não. A área da oncologia é uma área muito específica dentro da enfermagem, como vocês puderam verificar nessa pequena demonstração que a gente teve aqui do dia a dia do enfermeiro oncológico. É uma área extremamente específica e que traz muito reconhecimento para o enfermeiro por conta dessas especificidades e cuidados que somente o enfermeiro oncológico pode prestar para os pacientes oncológicos. E com o aumento da demanda de pacientes nos últimos anos, e que infelizmente ainda vai aumentar muito esses casos, os hospitais estão cada vez mais precisando de enfermeiros que saibam, pessoal, manipular isso aqui. Uma bomba de infusão, uma bolsa de quimioterapia, quais os EPIs necessários, qual é esse catéter. Então, isso é o que traz reconhecimento do profissional. Inclusive, na aula 2,
eu vou trazer mais conteúdo ainda para vocês. Você vai conhecer os catéteres que são utilizados na oncologia. Aqui a gente vai demonstrar o PIC para você, quais materiais você pode utilizar para fazer o curativo desse catéter. Na aula 3, você vai aprender sobre feridas neoplásicas. Pessoal, muitos pacientes, cerca de 10 a 20% dos pacientes oncológicos vão apresentar feridas neoplásicas. E o enfermeiro oncológico, ele precisa dominar feridas neoplásicas, aprender quais curativos ele deve utilizar, porque diferente de uma ferida normal, as feridas oncológicas, elas são específicas e tem alguns produtos que tem hoje no mercado que não podem ser utilizadas nas feridas oncológicas. Então, é por isso mesmo que a gente vai trazer na aula 3 alguns curativos, alguns produtos que são utilizados na prática, no dia a dia do enfermeiro oncológico. Na próxima aula, você vai aprender os catéteres utilizados na oncologia, os principais, no caso, que é o Portocat e o catéter PIC. E na aula 3, você vai ter contato com as feridas neoplásicas ou feridas tumorais na nossa aula 3, no último dia da Semana da Enfermagem Oncológica. Ou seja, essa semana está recheada de conteúdo interessante, do conteúdo que vai realmente transformar a sua vida profissional. Poucos enfermeiros têm esse conhecimento sobre feridas neoplásicas, catéteres, quimioterapia, e é por isso que tem pouca disputa pelas vagas de trabalho. Imagine aqui essa imagem que está aparecendo aí na tela para vocês. Imagina que aqui são candidatos. Quantos enfermeiros tem formando hoje? Quantos enfermeiros têm a mesma especialização hoje? Você está aqui. Você pode estar aqui hoje, em um desses grupos. E as vagas? Quantas pessoas conseguem? É muita gente para conseguir uma vaga. A enfermagem geral, ela é assim. Para qualquer área no hospital, é isso aqui que acontece. Faz um monte de entrevistas e não passa. Entrega um monte de currículos e não é chamado. Às vezes, nem chamado para entrevista é. E aí isso vai gerando frustração, aí reclama, enfim. Mas às vezes esse profissional não tomou uma atitude, não foi atrás de procurar uma nova especialização, de procurar um mentor para auxiliar ele na construção desse currículo, entender o que ele está fazendo de errado. Porque a gente não sabe tudo. Pessoal, eu sei muito sobre oncologia, mas eu não sei tudo. Então, quando a gente entende isso, a gente busca melhorar. E é isso que a gente faz na nossa pós-graduação. No nosso grupo de alunos, a gente se reúne todos os meses, conversa, troca figurinhas. Eles contam o que está acontecendo ali no dia a dia deles. Isso que é legal da comunidade. E é isso que faz da oncologia uma das áreas com maior possibilidade de entrada rápida e com menor concorrência. E o Brasil é o país que mais tem enfermeiros no mundo. 3 enfermeiros para cada 1.000 habitantes. Se você não se diferenciar, não tem como competir. Se você fizer a mesma especialização que todos os outros enfermeiros, não tem como você se diferenciar dessa multidão que a gente traz aqui para vocês. Ó. Brasil Mapas mostra a localização de cada um desses enfermeiros e a porcentagem. Tá? Em verdinho mais escuro, são as áreas que têm maior concentração de enfermeiros no Brasil. E a enfermagem oncológica, ela pode ser uma possibilidade, uma oportunidade para você se diferenciar. E aí eu falo, como se diferenciar? Reflita sobre isso. Como se diferenciar? Inclusive, nós estamos fechando parcerias com empresas para dar possibilidade de vagas de empregos para você, para que elas contratem os melhores alunos da nossa pós-graduação. Essas empresas vão acessar o nosso banco de currículos. E o Emprega Enfermagem, que é o banco de currículos da pós-graduação, é exclusivo para alunos da nossa pós-graduação. Nenhum outro lugar vai ter acesso a esses alunos. Então, você vai ter uma visibilidade ainda maior pelas empresas. E essa, pessoal, é a grande diferença. Ou você continua sendo enfermeiro generalista ou com a mesma especialização que todo mundo, ou você migra
para essa área diferenciada da enfermagem, que é a enfermagem oncológica. Chega de correr atrás onde todo mundo tem a mesma especialização, de ficar correndo atrás de vagas. E para chegar num salário de R$ 7.500, você precisa fazer 3 coisas que eu vou te falar agora. São 3 pilares que eu chamo de método EPA ou EPA. Conhecimento técnico, que é a especialização, que é o E de EPA, posicionamento profissional e A, que é ação. Não adianta você ter só a especialização se você não tem posicionamento e ação. Não adianta você ter especialização e posicionamento se você não tem ação. Você precisa ter os 3, que é o método EPA. Se você já fez alguma especialização e não conseguiu valorização, pode ser que você tenha escolhido a especialização errada. Mas tudo bem, ainda dá tempo de mudar isso e é por isso que você está aqui hoje na Semana da Enfermagem Oncológica. Existe um mito que impede muitos enfermeiros de avançar. Mas, Ju, eu não tenho tempo de estudar tudo isso que você está trazendo aqui. Esse conhecimento técnico é muito difícil para mim. Será mesmo? Olha, eu entendo esse sentimento. Quando eu comecei, eu pensava da mesma forma, mas isso não me impediu, isso não me barrou. Você não aprendeu enfermagem? Você vai aprender oncologia ou qualquer outra coisa ou atividade que você se propor a aprender. Seja alguma arte, enfim. Então você tem que se dedicar, você tem que agir, ação, tá? Mas para isso você precisa do primeiro pilar, que é especialização, que é o conhecimento técnico. Mas deixa eu te contar uma verdade que pouca gente te diz. O conhecimento da oncologia não é complicado, pessoal. O que precisa não é decorar 1000 termos. O que você precisa é um método, um passo a passo, explicações claras, explicações fáceis, materiais didáticos que te entregam o que realmente você precisa saber. Não slides e mais slides de pós-graduações que a gente vê por aí, que não entregam nada e você termina após sem saber nada. Você começa sem saber nada e termina sem saber nada. E é por isso que na minha especialização, na minha pós-graduação, eu trabalho com mapas mentais, com e-books, com roteiros, simulações realísticas, como você está vendo aqui, ó. Esse material aqui é todo da pós-graduação. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma palhinha do que é a pós, tá? Isso daqui a gente faz com todo o carinho para vocês. A gente compra cada medicamento que vocês estão vendo aqui, tá lá na pós. E, sinceramente, sabe o que é mais difícil mesmo? É continuar onde você está agora. Continuar desvalorizado, ganhando pouco, não dando o melhor para o seu filho, para os seus familiares. Isso é que é difícil. A oncologia é fácil comparado a isso, tá? Então, basta você tomar uma decisão. A escolha está na sua mão. E a pergunta que eu mais recebo é essa: preciso ter uma pós-graduação para atuar na oncologia? Qual especialização eu faço? Oncologia e hematologia é a mesma especialização? Para trabalhar com transplante de medula óssea é a mesma especialização? É oncologia, pessoal. E eu vou te dar uma dica de ouro. Você não precisa ser formada em uma pós de oncologia. Basta você estar cursando uma pós. Mas claro que você tem que finalizar essa pós. Mas assim que você inicia a pós-graduação, você já tem grandes chances de conseguir um emprego na área. E é isso que está acontecendo hoje com diversas alunas. Vou colocar o print aí na tela para vocês verem. Elas mandando mensagem para a nossa equipe, solicitando declaração, porque já estão conseguindo os empregos. Está aparecendo aí na tela para vocês. Então, mesmo você estudando a pós, muitas dessas alunas que eu trouxe o print aí das mensagens, elas começaram após tem 1 mês, 2 meses. Então, assim, é uma oportunidade mesmo, tá? E o estudo divulgado pelo IBGE mostra que a pós-graduação ela aumenta um salário em até 225%. Não tem idade para fazer uma pós-graduação. Nós temos aluno de diversas idades aqui. A melhor decisão da minha vida foi investir em mim e na minha carreira. E abrir mão de coisas que eram superficiais na época. Eu abri mão de, às vezes, de ir para um show, às vezes de ir para um barzinho com os colegas, para investir no meu conhecimento. É aquele ditado:
o que vem fácil, vai fácil. Mas o que é feito, o que é conquistado com esforço, com suor, ele perdura por muitos anos. E não é à toa que eu estou aqui há 12 anos, vai fazer 13 anos que eu estou na oncologia. Porque foi conquistado através de muito suor, muito estudo e dedicação. Então, hoje em dia, fazer uma pós-graduação é muito mais acessível. Você não precisa mais investir 50 mil reais para fazer uma pós. Hoje em dia, com menos de 10 mil reais, você consegue fazer uma pós-graduação. Imagina você investir 10 mil reais e ter um salário 225 vezes maior. E na aula de amanhã eu vou falar como você pode fazer uma pós-graduação de enfermagem oncológica e ter acesso a uma bolsa de até 50% de desconto. Então fica aqui comigo que nós temos muita coisa para aprender ainda. O segundo pilar é posicionamento. Como eu falei para vocês, pessoal, não adianta ter especialização, conhecimento técnico, se você não sabe se posicionar. Se eu pedir um currículo para você hoje, como que esse currículo vai estar? Eu preciso contratar um enfermeiro oncológico, porque muitas empresas procuram a gente para indicar profissionais e alunos. Se eu pedisse o seu currículo hoje, eu iria te contratar? Seu currículo está estruturado, está com palavra-chave, está cursando alguma especialização em oncologia? Então, isso é daqui, ó, o segundo pilar, posicionamento. E muitas das vezes o enfermeiro ele não consegue o emprego na área por causa desse segundo pilar, por causa do posicionamento. Ele não sabe fazer currículo. Se eu procurar você no LinkedIn hoje, como que vai estar? Eu vou conseguir te encontrar, eu vou te ver como profissional excelente que você é? Vou conseguir ver isso através do seu LinkedIn ou não? É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias e na nossa pós eu ensino tudo isso para você. Então não adianta saber a técnica se você não sabe se posicionar. E na próxima aula nós vamos falar sobre currículo estratégico, posicionamento e LinkedIn. Por que é tão importante a gente ter esse segundo pilar, que é o de posicionamento, bem estruturado? Senão você só vai ficar aqui. Esse é um dos pontos mais importantes. Você não ganha pelo que sabe, mas pelo que você faz com o que você sabe. Isso daqui, pessoal, essa frase eu levo para a vida. Pensem nisso. Você precisa agir, fazer algo diferente hoje, fazer um plano de ação. Você está trabalhando duro, mas está realmente investindo no seu futuro? Ou você acorda todo dia, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, acorda, volta para casa, dorme? Onde isso vai chegar? Você vai conquistar os seus objetivos? Você vai conseguir dar um estudo bom para o seu filho? Você vai conseguir fazer aquela viagem dos sonhos com sua família? Vai conseguir ajudar seus familiares, seu pai, sua mãe? Ou você vai só ficar trabalhando todos os dias em um looping, insatisfeito com a profissão, insatisfeito com a vida? Eu não posso te ensinar só a especialização. Eu preciso te ensinar também a se posicionar. E pessoal, aqui, para mim, seria muito mais fácil eu te entregar só o conteúdo de oncologia, que é o que todas as especializações fazem hoje. Mas eu quis ir além, porque eu sei que foi uma necessidade minha quando eu comecei na enfermagem, eu não sabia fazer um currículo, e eu quis colocar esse conteúdo para você. Então, é por isso que eu tô te ensinando a estruturar o seu currículo, você se cadastra no Emprega Enfermagem e tem acesso a oportunidades de trabalho. Isso é mais complicado, mas a gente vai te ensinar tudo isso na nossa pós-graduação. E seguindo esse método EPA, você vai conseguir essa evolução que eu trago para vocês. É uma escada, é um degrau, um passo a passo que você precisa seguir. E é essa evolução aqui que eu quero para você. Quem sabe iniciar ganhando 3 mil reais por mês, em 7 meses 6 mil, em 2 anos 9 mil, 12 mil ou até mais, ou passar disso, como eu tenho muitos colegas que já passaram disso aqui faz tempo. E eles crescem muito rápido quando entram na oncologia. Tá? Já aconteceu com dezenas de alunas minhas, com colegas também que trabalham na onco. E agora eu te pergunto, o que está te impedindo você de abraçar o salário que você merece? Chega de achar que a enfermagem toda paga mal. Chega de bater o ponto, dar o seu melhor e não ser reconhecida e não ser valorizada. Chega! E é por isso que na terceira aula que vai ser liberada, eu vou te apresentar um plano prático
para você conseguir um emprego na área da oncologia em tempo recorde. Esse plano que está aqui, ó, trancado com cadeado, é para você conseguir um emprego na área nos próximos 6 meses. Eu vou te dar isso na nossa terceira aula, então acompanhe os 3 dias da Semana da Enfermagem Oncológica, onde a gente preparou tudo com muito carinho e muito cuidado para vocês, tá? É um plano desenhado e validado por mim e pelos meus alunos. E a minha aluna, pessoal, eu trouxe aqui um print da conversa com a Andreia, aqui do nosso grupo VIP. Esse é apenas um dos exemplos que eu estou trazendo aqui, que seguiu esse plano que está aqui do lado, seguiu o passo a passo, precisa agir, né, ter ação. E olha o que ela escreve aqui. Bom dia, eu venho aqui agradecer a equipe da Juliana. Eu sou do Rio de Janeiro, enfermeira oncológica, e através do curso com vocês, consegui passar para uma empresa muito boa aqui do Rio de Janeiro. Sempre ouvi falar que lá a maioria dos enfermeiros são residentes da onde, pessoal? Do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Ou seja, é uma vaga muito concorrida na parte da onco, e a prova era muito difícil, e realmente ela é fácil. Olha isso. Mas com o aprendizado do curso, eu consegui passar. Pessoal, isso eu até me emociono porque é muito gratificante. Esse retorno de vocês aqui, ó, é o que vale a pena todo o esforço. É isso que eu quero trazer para os meus alunos. Eu quero trazer para você que está assistindo essa mesma alegria que a Andreia sentiu, que eu senti quando eu recebi a mensagem. Eu quero que você também sinta, tá bom? Então, ela acrescenta, eu vou continuar estudando para mostrar o meu melhor e somar com a equipe e com os pacientes. Olha que emocionante, pessoal. Uma enfermeira recém-formada, já trabalhando numa grande instituição no Rio de Janeiro. E esse é apenas um dos exemplos que a gente vem conquistando aí com os alunos. Eu já guiei mais de 100 enfermeiras nesse plano. E é um plano validado. Muitos desconhecem essa informação aqui, ó. Onde o enfermeiro oncológico pode atuar, professora? O enfermeiro oncológico, ele não precisa apenas trabalhar em hospital. Às vezes você pode chegar para mim, professora, eu não faço oncologia porque eu não suporto hospital, eu não quero trabalhar em hospital. A oncologia é para você. Não é só hospital que você precisa trabalhar. Tem um leque muito maior além do hospital e eu vou trazer aqui para você. Além de hospitais, você pode trabalhar em clínicas especializadas. Então, tem muitas clínicas que o paciente entra, faz a químio e vai para casa e precisa de enfermeiros oncológicos para administrar a químio, tá bom? Concursos públicos, como eu trouxe um exemplo para vocês, que pagam muito bem, tem EBSER, tem esse que a gente trouxe aqui, que pagam 12 mil, 13 mil, 9 mil reais. Você pode atuar em cuidados paliativos, você pode trabalhar no home care, você pode abrir uma empresa ou atuar de forma autônoma com feridas neoplásicas. Quem é que ama feridas, né? Tem vários enfermeiros que amam feridas. Você, tendo a especialização em oncologia, você consegue já iniciar ali o seu trabalho com feridas, se quiser se especializar mais, fazer outra especialização, mas você já consegue seguir atuando na oncologia. Você não precisa ficar se matando em plantões. Essa especialização ela vai abrir um leque de oportunidades e possibilidades para você, além do hospital. Chega de acreditar que a única saída é fazer mais um plantão ou trabalhar em 2, 3 empregos, tá bom? Chega! E essa aqui é a jornada para você se tornar um enfermeiro expert em oncologia. Tem uma jornada para ser seguida. E aqui, ó, você tem acesso gratuito aos meus conteúdos das redes sociais. Você tem acesso ao meu Instagram, ao meu TikTok, ao meu YouTube. Nós temos 2 YouTubes, tanto o YouTube do Enfensino, quanto o YouTube do Geração Enf, que é um podcast que tem muito conteúdo bacana, tudo isso de forma gratuita para você. O próximo degrau é onde você está. É a Semana da Enfermagem Oncológica, é um treinamento gratuito que você está aqui ao vivo hoje, anotando um monte de informação bacana. E nos próximos dias você vai ter acesso a muito mais conteúdo, como vocês podem ver. E o próximo passo é a especialização, a pós-graduação em enfermagem oncológica, para você ter o título, diploma na sua mão de especialista em oncologia. E agora presta atenção
no que eu vou falar para vocês. Eu vou revelar a senha para você abrir a sua apostila que você recebeu aí no e-mail e nos grupos do WhatsApp. Mas antes de revelar a senha, eu quero lembrar para vocês que isso daqui é uma sequência de 3 aulas. Tem outras apostilas disponíveis nas outras aulas. Você precisa estar nas 3 aulas para ter acesso às senhas. Lembra que eu falei para vocês? Na aula 2 eu vou te mostrar os 5 passos para você se especializar em oncologia. Na aula 3 eu vou te mostrar o plano para você conseguir o emprego na área e triplicar o seu salário, além de todos os outros conteúdos de como é a rotina de um enfermeiro oncológico, né? O que ele faz na prática para saber se a oncologia é ou não é para você. E eu vou te ajudar a conseguir esse emprego na área. E a senha da nossa apostila, anotem aí, pessoal, é chega, chega. Tudo em maiúsculo. Por que a senha chega? Porque eu espero que após essa aula você tenha dado um basta, tenha falado não, chega. Chega de ganhar pouco, de só reclamar, de não fazer nada para mudar a minha realidade, tá bom? Por isso que essa é a senha da aula de hoje e para você ter acesso ao que tem dentro dessa super apostila aqui para vocês, tá bom? E para você que ainda não acessou, não conseguiu encontrar a apostila, abaixo desse vídeo tem um botão, você pode apertar e baixar a sua apostila. E não esqueça que a senha para ter acesso a ela é chega, tudo em maiúsculo. Baixa a apostila aqui no botão, coloca a senha, tudo em maiúsculo com a palavra chega, para você dar um basta na sua desvalorização profissional. Agora você precisa escolher um dos 2 caminhos que está aparecendo aí para você. Ou você continua na enfermagem geral, ganhando pouco, reclamando da enfermagem, ou você continua comigo, vem comigo para conquistar melhores salários, reconhecimento e trabalhar realmente com satisfação e propósito na sua vida, porque nada paga ter esse propósito ali para cuidar do paciente oncológico e saber que o que você está fazendo vai transformar a vida desse paciente, tá bom? Essa é a escolha que eu vou deixar aqui para você fazer hoje, tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, eu deixo aqui essa mensagem minha para vocês. Não tenha medo de recomeçar. Talvez a sua nova história seja ainda melhor. Por que eu falo isso para vocês? Porque se eu tivesse desistido lá no começo, quando eu tive o câncer, quando eu não recebi alguns nãos da enfermagem, eu não teria conquistado tudo isso aqui que vocês estão vendo aí na tela. Milhares de alunos estando presentes nos meus cursos presenciais, alunos em grandes instituições, treinamentos ao vivo e você que está aqui assistindo a Semana da Enfermagem Oncológica. Então, não desista. Talvez a sua nova história, a sua nova especialização seja ainda melhor e uma nova oportunidade para você fazer a diferença na sua vida e na vida dos pacientes. Então, eu te vejo na nossa próxima aula.